A Rússia na mídia do Brasil. Meus amigos, hoje é dia do quadro A Rússia na Mídia. Conosco no estúdio os nossos colegas Alexander Medvedovsky e Sergei Monim. Alexander, como vai? Tudo bem? Tudo bem, bom estar com vocês de novo. Sergei, tudo bem? Olá, Arnaldo, tudo certo? E aí, Sergei? A pergunta é óbvia, né? Mas qual é o destaque da semana? Como nos outros programas, a Ucrânia realmente não sai de foco. Quer dizer, a questão da Ucrânia em geral, né? Mas envolvendo o quê, né? Assim, desde novembro não sai do noticiário. Exatamente, envolvendo a relação da Rússia, o Ocidente, a região da Crimeia, que foi reintegrada à Rússia. Então, isso continua gerando muita repercussão e, como sempre, esse é o foco do nosso quadro aqui. A repercussão na mídia, ela é muito diferente do Brasil, como ela é abordada, a situação, como diferente da Rússia. Então, inicialmente, eu vou citar primeiro a primeira impressão que dá quando a gente começa a pesquisar, começa a se informar sobre o que está acontecendo em relação aos últimos acontecimentos da semana passada. E a tendência que eu notei, pelo menos nos últimos dias, é que se a gente for pesquisar as principais manchetes assim, sem viés analítico, sem tom crítico, matérias só evidenciando alguns fatos ou destacando algumas declarações de alguns líderes, parece que existe uma tendência, após as sanções aplicadas contra a Rússia, a tendência que a gente via falando anteriormente, que é a imprensa brasileira, de uma forma geral, ter um papel um pouco de porta-voz do Ocidente. E eu destaco isso porque, claramente, nas principais matérias dos principais veículos de notícias brasileiros, você tem declarações do Obama, você tem declarações dos líderes europeus, você tem a terminologia G7 preponderante, ou seja, já botando a Rússia como excluída do grupo G8. Então você tem essa conotação já um pouco mais ocidental, no sentido de não ressaltar a opinião russa sobre a situação toda. E quando a gente abre, por exemplo, o tópico sobre a crise na Ucrânia, a região da Crimeia, na mídia russa, a gente vê uma série de declarações de diversos políticos, autoridades russas, com um viés completamente diferente. Então, o contraponto ele é nítido e existe, de fato, um abismo em termos de abordagem, de ponto de vista sobre a situação na Ucrânia. A gente até comentou nos últimos quadros que durante a crise da Ucrânia inteira, quando a Crimeia foi envolvida na situação, houve uma tendência mais positiva na mídia brasileira de compreender, de tentar analisar um pouco mais o que acontece naquela região, a partir de um certo desconhecimento inicial e um tom mais parcial na mídia brasileira. Só que nos últimos dias, por conta das sanções aplicadas, parece que pela mídia brasileira o Ocidente virou protagonista. Até esquecer um pouco o fato de que a Rússia fez sanções em contrapartida também. Então, existe uma certa guerra de sanções entre a Rússia, a União Europeia e os Estados Unidos. E para explicitar isso, eu cito aqui uma matéria de destaque que saiu no G1, no Globo, que diz que Estados Unidos e Europa estão unidos para impor sanções à Rússia. Uma declaração do Obama durante o encontro do G7. Eu já estou citando, na verdade, a matéria, né? Que a matéria diz assim, encontro do G7, já fazendo uma nomenclatura excludente em relação à Rússia. E na matéria, ao citar, no final da matéria, ao citar o contexto histórico da situação na Ucrânia, vou abrir aspas aqui, a matéria diz o seguinte: alguns temem que Putin queira somar à Rússia outros territórios do leste da Ucrânia. Que é uma afirmação totalmente leviana. Já citam até a Transnistria na Moldávia. Exatamente, o que é uma informação totalmente leviana, porque não cita a declaração de líderes, inclusive do presidente russo, dizendo que não existe essa intenção a priori de anexar outros territórios, e ignorando totalmente o fato de que a situação no leste da Ucrânia é completamente diferente da situação da Crimeia, que tem um laço histórico muito mais forte com a Rússia, tem uma maioria russa, o que é diferente do leste da Ucrânia. Portanto, de novo, a gente vê uma certa superficialidade na mídia brasileira ao abordar esse tema. Por outro lado, também, eu destaco aqui uma matéria que saiu na BBC Brasil, por uma correspondente especialista em economia, Linda Yue, não sei se estou falando certo o nome dela, critica não, mas analisa o impacto das sanções à Rússia. Ela diz que sanções podem ter impacto na Rússia, ela faz uma interrogação. E ela faz, na verdade, um estudo mais objetivo, quase estatístico, sobre o impacto de sanções. E ela argumenta que quando essas sanções têm objetivos ambiciosos de alterar o rumo político de um país, elas tendem a fracassar. Enquanto, por exemplo, quando sanções têm objetivos mais modestos, como, por exemplo, a libertação de presos políticos, isso é mais fácil de elas terem impacto que corresponde ao país. E, claro, citando também que sanções econômicas aplicadas à Rússia vão ter impacto direto, recíproco, para a União Europeia, para os Estados Unidos também. Portanto,
E isso é uma coisa que está em voga também agora, um debate sobre o efeito dessas sanções e se de fato elas são válidas ou não de serem aplicadas. Alexandre Medvedovsky, como é que você está acompanhando a abordagem pela imprensa brasileira e pela imprensa ocidental sobre as questões que envolvem Rússia, Ucrânia e particularmente Crimeia? Eu tenho a impressão que antes de falar sobre a abordagem da imprensa, vamos levar informações para nossos leitores ter a própria conclusão sobre os fatos. Tudo que se lê nos jornais hoje, e Sergei comentou isso muito corretamente, diz que a agressor Rússia está atacando a Ucrânia. Qualquer leitor pouco atento tira a impressão que a Rússia atacou já a Ucrânia, já está andando, o exército russo já está ocupando territórios do país, mas na realidade o que está acontecendo? Nenhum soldado russo não entrou no território da Ucrânia. Ainda não entrou e não pretende entrar. Sergei lembrou muito bem a declaração do próprio presidente Putin na sua entrevista à imprensa mundial e na sua entrevista, na declaração que ele fez para o parlamento russo. Várias conversas do ministro de Defesa russo com seu colega americano, que deixou muito claro e conversa telefônica que o exército russo não pretende ocupar a Ucrânia, não pretende fazer nenhuma tentativa disso, que Crimeia é uma coisa, resto da Ucrânia é outra coisa. Isso não foi e não está sendo levado em consideração. A impressão que se tem, e a imprensa brasileira não ajuda a entender isso para seus leitores, que russos não ocuparam, não pretendem ocupar e tenho certeza que não vão ocupar a Ucrânia e isso não faz parte da estratégia geopolítica do país. Onde os russos entraram até agora na Ucrânia? Nas bases militares que lhe pertencem e por cujo aluguel pagava regularmente, pelo uso daquelas bases, pagava regularmente ao governo da Ucrânia. Portanto, se está protegendo seus bens militares e bens militares são extensão territorial dos países, não há o que contestar. Mas é impressionante como a mídia mundial, e brasileira infelizmente não faz diferença disso, unilateral na sua abordagem. Você não consegue ler em nenhuma declaração, nenhuma entrevista com outra opinião, permitindo o leitor tirar suas próprias conclusões. Para ele já se coloca como fato consumado e muita gente acaba acreditando nisso, porque não tem condições de tirar outra opinião e, portanto, tirar sobre suas próprias conclusões. Exatamente. O Alexandre Medvedovsky oportunamente falou que nós devemos rememorar os fatos, como tudo isso começou e por que isso tudo aconteceu. Então vamos recapitular. No dia 21 de novembro de 2013, o governo da Ucrânia, então liderado pelo Viktor Yanukovych, anunciou que estava suspendendo as negociações para uma possível associação com a União Europeia. E no dia 25 de novembro se tornou público e começaram então diversas manifestações que acabaram levando à deposição do presidente da Ucrânia, fato esse que é contestado pelo governo russo. E daí então, daqui para cá, todos os fatos são sobejamente conhecidos. Sergei Moni, o que mais nós podemos falar sobre a abordagem da imprensa nacional em relação à questão ucraniana envolvendo a Rússia? Falando em rememorar os fatos, eu encontrei uma matéria interessante que saiu na verdade um artigo interessante que saiu na Carta Capital do economista José Luiz Fiore, da UFRJ. O título do artigo é A Ópera Guerra e a Ressurreição da Rússia, que ele vai contando sobre como ele assistiu à ópera Guerra e Paz em São Petersburgo em 1998 e como que na estreia dessa ópera em 1946, ou seja, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, o fim da ópera ela tinha todo um viés patriótico, um viés de ressaltar o espírito russo e como era muito emblemático e bonito naquele momento de pós-Segunda Guerra Mundial. O economista, ao escrever isso, sobre quando ele assistiu em 1998, ele cita como antagônica a posição da Rússia nesses dois momentos, né? Como em 98, difícil de ver um levante da Rússia como uma potência e ele analisa como, vários anos depois, isso pode ser visto. E ele cita, na verdade, muito bem o contexto de apropriação que o Ocidente, a OTAN, fez nesse vácuo de poder da Rússia no espaço da ex-União Soviética. Ou seja, por um medo de deixar um espaço meio vazio, muito terra de ninguém, entre aspas, como o próprio autor cita, a OTAN foi ocupando militarmente várias áreas da ex-União Soviética. E agora, a Rússia, agora se recuperando economicamente nesse século XXI,
nesse início do século XXI, faz um papel de maior protagonista e proteger interesses da sua população russa espalhada por essas regiões. Só que o interessante é que esse texto que ele escreve foi escrito em 2008. E ele, sem entrar em nenhum contexto histórico específico, ele nem cita a Ucrânia, claro, porque foi escrito em 2008, ele foi republicado agora, 6 anos depois, como atual. E é curioso quando ele cita essas questões da OTAN, como a apropriação desse espaço, como a Rússia sempre querendo, claro, se sentindo humilhada em ter o espaço da União Soviética ocupado pelo Ocidente, agora assume o papel de maior protagonista, porque pode fazê-lo. É engraçado como que 6 anos depois ainda é válido para o Ocidente elucidar esses fatos. Portanto, não é premonição, não é coisa de quem conhece política. Portanto, interessante. Eu logo de início eu verifiquei que está escrito que o artigo foi republicado, o artigo originalmente de 2008, e como ele é pertinente, porque cita, né, essa relação entre Rússia e Ocidente no espaço da ex-União Soviética, que muitas pessoas tendem a esquecer, inclusive ao sempre imaginar, como o Alexander mencionou, a Rússia como agressor, quando na verdade, se você olhar o mapa das ocupações da OTAN pelo espaço na fronteira da Rússia inteira, em diversos países, você vê que isso é no mínimo um pouquinho contraditório e irônico, né? 2 coisas a imprensa esquece ou prefere não falar. Tudo começou porque, na realidade, forças da NATO, a OTAN, está chegando cada vez mais perto das fronteiras da Rússia. Eu me dei trabalho fronteiras da Rússia. Eu me dei trabalho ver o mapa do mundo em 1990, 1989, 89, justamente na época quando o presidente Reagan prometeu para Mikhail Gorbachev não chegar mais perto às fronteiras russas, não chegar a ocupar com forças da OTAN países da ex-União Soviética. E mapa agora, atual, início do ano 2014. É curioso isso. O mapa mudou por completo. As forças da OTAN estão praticamente na porta da Rússia. A Ucrânia seria um último reduto, última divisória entre as forças da OTAN e a Rússia. Agora está chegando mais perto. Todo mundo esqueceu esse fato e não existe nas conversas de ninguém, nem dirigentes, nem pessoal da imprensa. E outro fator, mais alarmante ainda, crescimento do fascismo com velocidade muito rápida na própria Ucrânia, reação totalmente passiva de países europeus e Estados Unidos. Mais impressionante a passividade de países europeus. Por exemplo, o governo da Polônia. Não tem nenhuma declaração dirigente da Polônia sobre fascismo, apesar que Auschwitz está bastante perto da capital do país. Gueto aconteceu na própria capital. Chanceler da Alemanha, Angela Merkel, está recebendo críticas no próprio parlamento alemão sobre inexplicável passividade perante o crescimento da ultradireita na Ucrânia. Ao mesmo tempo, está tentando todo dia ler Pai Nosso aos russos como tem que se comportar nessa situação. Sobre França, situação até certo ponto até risível. Está falando sobre relações com a Rússia quando a própria ultradireita está chegando na portas do país. Então, tudo isso passa despercebido, tudo isso não se cobre nenhum, apesar que a ameaça do fascismo na Ucrânia está crescendo com velocidade muito grande. 16 mil homens fortemente armados, candidato do presidente do partido de direita, candidato a presidente da Ucrânia. Com desordem e falta de segurança no país, com força de segurança nas mãos do partido de direita, pode esperar qualquer resultado dessa eleição. E não vejo nenhuma outra força organizada capaz de fazer contrapartida ao partido de direita. E o mundo inteiro continua a ser calado. Como não lembrar 1934? Bom, Alexander Medvedovsky citou a expansão da OTAN e nós devemos lembrar a famosa, famigerada questão da montagem da defesa antimísseis da Europa, que envolve as fronteiras da Rússia. Exatamente. E uma das estações mais notórias será a da Polônia, que é bem limítrofe à Rússia. A Polônia, também citada pelo Alexandre, recebeu aviões caças dos Estados Unidos. 12 caças estão lá. Estão lá baseados. E
Hoje, neste final de semana, já prosperam informações de que outras regiões da Ucrânia já se manifestam favoráveis à sua incorporação também pela Federação Russa, porém, mediante o mesmo procedimento adotado na Crimeia, realização de referendos com o devido apoio parlamentar. Ao mesmo tempo, a imprensa russa informa sobre praticamente enfrentamento sangrento da força de segurança, novas forças de segurança, aquela força nacional, Guarda Nacional, que foi criada na base de forças paramilitares contra a população que está tentando demonstrar sua posição contra o regime que hoje está acontecendo na Ucrânia. Serguei, mais alguma abordagem da questão ucraniana por parte da imprensa nacional e internacional? Na verdade, como é muito comum também, mudando de tópico, vou citar aqui uma matéria que saiu sobre a organização da Copa do Mundo, que não deixa de abordar a situação da Ucrânia, né, que é um assunto... Que nem participa da Copa. É um assunto acessório, né, mas que vale destacar, que o site Terra, ele citou a agência espanhola AS, dizendo que a FIFA estaria sendo pressionada para tirar a Rússia da Copa do Mundo, justamente por violar supostamente o direito internacional e criar a crise na Ucrânia, citando um fato histórico, quando em 1992 a UEFA ela tirou a Iugoslávia da Eurocopa justamente por conta da guerra. Havia uma guerra nacional. Exatamente, justamente porque havia uma guerra civil no país. E no caso, a matéria até cita que Israel ganharia a vaga na Copa, por causa das chaves ali, como está eliminada, com a possível eliminação da Rússia, Israel ganharia a vaga. Só que o que a matéria não destaca, não lembra em nenhum momento, é que o próximo país a sediar a Copa do Mundo é a Rússia. Então eu duvido que a FIFA entraria em um conflito com a Rússia, até porque acho que o Brasil conhece bem isso, que até pelas declarações do secretário-geral da FIFA, o Jerome Valcke, que a FIFA também, se de fato existisse um argumento democrático em punir a Rússia por causa da situação na Ucrânia, sabemos todos muito bem que a FIFA não é a organização que se importa tanto com a democracia nos países, né? Até porque ela vai ganhar muito dinheiro na Rússia. E acho que realmente é muito inviável e surreal essa notícia, ou quase boato. Já que você está falando no assunto, em 2012, o Jerome Valcke disse que a Rússia, 6 anos de sediar uma Copa do Mundo, estava muito mais adiantada do que o Brasil em termos de preparativos. E o Brasil estava há 2 anos da Copa do Mundo deste ano. E por último, a matéria cita que a FIFA só poderia agir nesse sentido, a FIFA declarou que só poderia agir nesse sentido se houvesse, na verdade, uma orientação de cima, ou seja, da Organização das Nações Unidas. Portanto, como isso ainda é muito distante, é uma matéria que ainda está digamos assim, no setor de boatos, de burburinhos sobre a questão. Nada sério a respeito, mas vale ressaltar aqui que foi noticiado na mídia brasileira. Antes da gente passar aqui a um próximo tópico, eu gostaria de ter uma opinião do Alexandre Medvedovski sobre uma das questões que você suscitou aqui, este possível boicote do G7 ao G8. O G8 está marcado para 5 de junho na Rússia, a Rússia que está na presidência do G8, e ensaia-se um boicote que certamente não acontecerá, mas que contribui para essa pressão internacional. Como é que você vê isso, Alexander? O próprio dirigente da Rússia já declararam que o G8 deixou de ser o órgão que resolve problemas, o maior órgão consultor, e não está muito preocupado com essa situação. Tirar a Rússia do G8, maior PIB da Europa, 5ª maior potência mundial, para resolver qualquer problema mundial, absolutamente fora do propósito. Então, me parece que essa decisão, apesar que não é ainda decisão tomada, e tem, por aquilo que parece, a Ucrânia querendo ocupar o lugar da Rússia, parece mais coisa de ficção do que realidade. Bom, acho que a questão da Ucrânia e da Rússia está muito bem abordada. Podemos passar para algo um pouco mais ameno, né, Serguei? Nós temos aí uma preciosidade descoberta por um colecionador norte-americano, um ovo Fabergé. De fato, não tem, sem sombra de dúvidas, a Ucrânia ela toma muito a mídia brasileira hoje. Nosso quadro sobre a Rússia na mídia fica muito refém da situação da Ucrânia, naturalmente. Mas tiveram algumas outras questões, a gente pode, só para fechar o quadro, mencionar aqui uma matéria interessante que saiu, que um senhor nos Estados Unidos encontrou um ovo Fabergé no mercado de pulgas. E esse ovo, na verdade, foi descoberto que ele
foi um presente do czar Alexandre III, dado à sua esposa em 1887. E a matéria cita toda a questão dos ovos Fabergé, que muitos deles foram perdidos durante a Revolução Russa e 8 deles estariam soltos pelo mundo, foram salvos. E este, encontrado por esse senhor, que havia comprado a peça por cerca de 30 mil reais há muito tempo atrás, durante o século XX, ele queria se livrar, não conseguia revender e descobriu recentemente, levou um analista, um joalheiro, que descobriu que de fato ele é dono de uma preciosidade no valor de quase 70 milhões de reais. Portanto, é interessante que a matéria cita todo o percurso que pode ter tido o ovo saindo de São Petersburgo, enfim, se espalhado pelo mundo, e de fato foi comemorada a notícia por admiradores desses mistérios, por essas preciosidades do passado. O colecionador acertou na Mega Sena, eu não sabia, Alexander. Exatamente. Sergei Monin, obrigado pela participação no quadro A Rússia na Mídia do Brasil. Até a próxima semana. Eu que agradeço e até lá. E de Alexander Medvedovsky, obrigado. Passiva, até a próxima semana. Obrigado, até a próxima. E obrigado a você também, Alexandre Krasnov. Até o próximo Voz da Rússia. Eu que agradeço, Arnaldo Riesenberg, e aos nossos ouvintes pela atenção e audiência. Até mais programas Voz da Rússia. Nós voltamos nesta terça-feira com novas edições do programa Voz da Rússia, trazendo o que de mais importante acontece no país. Você acabou de ouvir o programa Voz da Rússia, uma transmissão especial para o público de língua portuguesa. Apresentação e coordenação de jornalismo, Alexander Krasnov e Arnaldo Riesenberg. Locução, Rafaela Ferraz e Osiel Monteiro. Produção e redação, Jussara Razé, Denise Costa, Davi Júnior, Oksana Javoronkina, Gabriela Lang, Renan Lúcio, Alexander Lazariev e Sergei Monin. Operação de áudio, Wellington Vieira. Direção de jornalismo, Lincoln Martins. Direção de operações, Valéria Beglova. Direção geral, Alexander Medvedovsky.